Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no meio de nós. E o tema dessa noite é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é o 168. Parecem, mas não são. Aí está um trechinho do Evangelho que diz assim: Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Aí vamos ao texto. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valar-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que regide. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis ajustando a tela e a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, na verdade, ainda não são dele. Parece, mas não são. O que tem a lição dessa noite? Parecem, mas não são. Muitos nossos irmãos acabam usando as palavras do Mestre Jesus, o Evangelho, os trechos citados na Bíblia, para legitimar alguma ação, algum documento, alguma lei, ou sobre o que ele está escrevendo, ou a sua arte que ele está fazendo. Mas o que nós temos que analisar? É sempre bonito, é sempre válido ouvir as palavras do Mestre Jesus. Mas será que está vindo do coração daquela pessoa, daquele nosso irmão? Ou ele só está usando as escrituras, os ensinamentos do Mestre Jesus, da Bíblia, para legitimar uma ação sua, de seu interesse? E nós vemos aí na sociedade, muitos colocam o nome de Deus, colocam o nome de Jesus, para legitimar as suas ações. E infelizmente, muitos dos nossos irmãos foram à guerra por causa disso. Em nome de Deus. É só pegar no passado, ler sobre as cruzadas. Em nome de Deus, eles foram à guerra contra os muçulmanos. E legitimaram todo aquele absurdo. Então está vindo do interior, está vindo de coração. Nós, como somos aprendizes do ensinamento do Mestre Jesus, estamos nessa escola, nós temos que estudar. E estudando para tentarmos ser um pouquinho melhor. Colocar essas ações, esses ensinamentos do Mestre Jesus na prática, no nosso dia a dia. Então nós temos que estudar muito e mesmo assim muitas vezes não conseguimos aprender ou a praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso lendo os evangelhos, fazendo leitura, lendo a Bíblia. E tem irmãos que não leem tanto, não são nem religiosos, podemos falar, nem frequentam uma casa espírita, um culto evangélico, uma igreja católica, mas já está inserido nele, ele já é um cristão nato. Ele
age de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele de coração, ele é caridoso, ele ajuda o próximo, enfim, ele faz toda essa boa nova, toda boa ação. E nós temos que aprender estudando, porque nós falamos de Jesus, falamos dos ensinamentos do Mestre Jesus, do nosso aprendizado, mas quando nós viramos as costas, estamos infelizmente ainda fazendo ações erradas. Então, quando essas pessoas ficam falando, sempre citando o Mestre Jesus, que é muito bom ouvir sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, através dos evangelhos, das escrituras, da Bíblia, mas colocar um pezinho atrás. Será que aquele irmão só está usando as palavras de Jesus para legitimar uma ação dele? Ou aquilo realmente é de coração? Né? Então cabe a nós esse aprendizado, sempre colocar um pezinho atrás, respeitar sempre os nossos irmãos, mas colocar um pezinho atrás, que muitos parecem, mas não são verdadeiros cristãos, estão aprendendo, por isso estão nessa escola da vila, vão aprender, e muitos aproveitam os ensinamentos das escrituras para legitimar uma ação a seu favor. Isso é injusto. Então vamos observar, prestar atenção e sempre ficar com o pé atrás, né? Porque Jesus só emanou amor e caridade, como o Espiritismo nos ensina. Sem a caridade não há salvação. Muita paz a todos.